Então, vamos lá. O que para mim o caminho infinito é? Hoje, né, depois de quase 3 anos aí que eu li o Caminho Infinito, reli, né? O Caminho Infinito, para mim, ele é um símbolo. Tá? O nome, o Caminho Infinito, ele é uma simbologia que Joel trouxe através de uma inspiração, né? Então, ele foi inspirado pelo Espírito, né? Aquelas informações que estão no Caminho Infinito foram trazidas para ele. Então, não foi um conteúdo que veio da mente dele propriamente, né? Não do Joel, porque o Joel é um personagem, né? Estamos falando da presença, estamos falando do ser, né? Do real, do ser Sim. real. O conteúdo do Caminho Infinito é para um despertar da nossa consciência, né? Então, ele traz ali trechos, né? Ele traz capítulos bem definidos, né? Então, você tem um capítulo da alma, você tem um capítulo de Jesus, você tem um capítulo da metafísica, outros capítulos que agora eu não vou lembrar, tá? Esses capítulos, eles são como instrumentos, ferramentas, para que a gente desdobre a nossa consciência, para que a gente não é expandir, tá? A expansão da consciência, ela não existe, porque a consciência, ela é tudo. Como é que você vai expandir uma coisa que já é, né? Então, é o desdobrar da consciência, é o despertar da nossa consciência que está adormecida. Então, quando você lê o Caminho Infinito, quando você se depara com o Caminho Infinito, ele tem ali uma semântica, né, rotativa, ele tem ali um lado oculto que a gente não consegue ver aos olhos físicos, da presença mesmo em si. Tem amor ali, né? Tem um espírito ali naquela obra, que ele Sim. trouxe, né? Então, o que significa o caminho infinito? O princípio do caminho infinito, ele é conhecer verdadeiramente Deus. Conhecer verdadeiramente a presença. Só que as pessoas levam isso para a parte mental. Elas querem definir isso através da mente, através de palavras, e não é possível. Acaba se confundindo. Exatamente. Então, ela leva para um nível muito mental e esquece do sentir. O caminho infinito, ele é totalmente sentir. É óbvio, passa primeiro pela mente, você interpreta aquilo ali, na verdade não é você que está interpretando, que você tem as suas limitações como humano, você tem os 5 sentidos, então você tem que jogar todo aquele conteúdo para quem? Para a alma. Você joga tudo aquilo para o Espírito Santo, para a alma, para que aquilo seja desdobrado em você. Por isso que quando a gente lê, a gente tem aqueles insights, assim, quando você lê uma frase, que nem eu nunca vou esquecer dessa frase que tem lá na alma, que é o seguinte, quando a gente está em conexão com a alma, a gente meio que pede, né, para a alma ir na frente, aplainando os caminhos. Por Eu quê? também me identifico com Oi? eu também me identifico com essa passagem do Caminho Infinito. Nossa, é muito significativo isso. Então, assim, quando você lê isso e dá um lapso de luz na sua consciência, você já está na verdade. Então, essa passagem, por exemplo, né, da alma, é muito. Parece. Você não tem como explicar. Por quê? Porque é abstrato, né? A gente quer explicar o abstrato e não tem como explicar o abstrato. Então, você sente. Por que ele disse aquilo? Porque a alma é ela quem sabe o que tem que ser feito, não é você. Então, você entrega todo o controle, entrega a sua limitação humana para que no caso a alma, ela vá na frente, aplanando os caminhos para que você consiga, né, ver para onde você tem que ir, o que você realmente tem que fazer, qual é o seu propósito aqui, e confia, tá? Então, o caminho infinito, ele é simbólico. Então, o termo o caminho infinito, o que é o caminho infinito? É o caminho espiritual, é o caminho de Deus. Só que mais do que isso, quem é espírito? Você é espírito. Então, não existe aqui a Vanessa, a Val, o Luiz, é tudo espírito. Então, nós não temos forma.
né? Nós, acima de tudo, além de tudo que a gente enxerga, é espírito, só existe espírito. E o caminho é do espírito. Então, assim, o que ele quer dizer? Que você coloca o espírito na frente de qualquer coisa. E mais do que você percorrer o caminho, é você ser esse caminho. Porque se você já é espírito, você não precisa ser espírito, você já é espírito. Então, essa coisa do ser espiritual, né, que a gente escuta muito, aí você tem que ser mais espiritual, né? Eles só querendo dizer o seguinte: abra a sua consciência, desperte, desdobre a sua consciência para aquilo que você já é. Lapidando, né? Lapidando e se encontrando no espírito. Mas aí eu vou chegar nessa lapidação que você está falando. Certo. Só um segundo, uma interrupção. Eu vou ter que ir para casa agora, eu vou ficar sem internet. Tá bom, vai ficar gravado. Aí eu solto no YouTube, depois vocês podem pegar no YouTube ou no Instagram. Tá bom, então. Tá bom? Até mais. Boa noite. Depois... Boa noite. Obrigada, Vanessa. Nada, tchau. Vamos lá, Val, para você. O curso é só seu hoje. Então, é o seguinte, o caminho que ele quer dizer ali é você ser quem você já é. Tá? Então, como é que se pratica isso? Né? Nós queremos sempre no fazer aqui, tem que fazer, porque se não fizer, dá uma sensação de que eu não estou me esforçando, de que eu não estou realmente realizando o que eu vim realizar, eu não estou sendo espiritual, eu não estou me esforçando. Então, isso tudo é questão do ego também, né? O ego espiritual, ele cobra, ele tenta te deixar culpado, né? Pela essa questão de você procurar ser, né, espiritual e exercer esse papel aqui, né? Mas aonde cabe, então, essa questão do ser espiritual aqui, de ser esse caminho, de ser o caminho em vez de percorrer? É você sair da identificação com o ego, com aquilo que você acha que é. Então, é cada vez mais eu, primeiro, observo e vejo que eu não sou esse ser limitado, né? Vamos botar aqui o nome, né? O Antônio, né? O João, a Maria, vamos colocar esses nomes para a gente dar só um exemplo. Então, quando eu olho para essa forma, né, desse ser, se eu me identifico com ele, né, eu estou comprando uma irrealidade. Eu não sou esse ser. Eu sou o ser real, o ser verdadeiro que Deus me fez, né? Eu sou como Deus me criou. Então, eu sou verdade, eu sou realidade, eu sou beleza, eu sou perfeição, eu sou impecável, invulnerável. Este ser que está aqui, num papel individual, quando ele está identificado com esse papel individual, ele está no ego. Então, ele não consegue enxergar esse outro ser que ele realmente é. Então, o caminho infinito, ele vem para nos abrir os olhos, despertar a nossa consciência para vermos que nós não somos esse ser limitado. Não somos esse ser que o ego nos vendeu e nós compramos, né, como sendo verdadeiros. Então, essas limitações dessa mente carnal, desse ser carnal que o Joel fala nas obras, é nada mais, nada menos que um ser identificado com este universo, com este ego, e comprando todas as limitações, né, que ele nos vendeu. Que limitações são essas? As limitações que eu não sou capaz de realizar, que eu não sou perfeito, que eu não sou invulnerável, que eu tenho escassez, que eu tenho a questão da falta, que eu sou culpado, que eu tenho pecado, tá? E fora as limitações mesmo de construir, né, de você manifestar o que já é seu por direito. Então, se nós formos para uma prática, né, que aí nós estamos falando da ação, aqui nós estamos falando da matéria, né, da 3D, aqui do dia a dia, né?
São coisas simples, mas que requerem muita disciplina e muito comprometimento. O que seriam essas coisas assim? Então, você tem que abrir mão, no começo, pelo menos quando você inicia esse caminho, não tem muito o que fazer, a não ser você abrir mão no começo. Por que no começo? Porque lá na frente, quando você já estiver bem avançado, não é que você vai deixar de fazer os estudos, né, a leitura, escutar os vídeos, meditar. Não, mas você vai estar num nível que, digamos que a presença já vai estar tão mais afinada com você, que você não vai precisar ficar horas, dias se dedicando, é natural. Então, essa presença ela vai tomando forma durante o dia, de manhã, à tarde, à noite, que nem Joel fala. Vira quase que um hábito. Não é algo mecânico, algo automático. É algo natural, é diferente. E quem vive no sistema mecânico aqui, automático, é o ser aqui dos 5 sentidos. Tá? É o ser aqui humano que acha que é só isso aqui que ele tem, que tem de possibilidade, não existe mais nada, tá? Mas mais do que isso, eu creio que tudo começa na consciência. Então, assim, se você não se vê como filho, não reconhece a filiação, não se vê como espírito ainda, né? Você se vê separado, não vê todo mundo unido, porque só existe uma mente, só existe uma única consciência. Se você não estiver com isso muito bem ancorado na sua consciência e começar a praticar todos os dias na mente, não digo no físico, eu digo na mente. Então, todos os dias eu olho para isso aqui, observo isso aqui, eu me observo. Então, eu aceito que eu sou filho, perfeito, invulnerável, impecável, né? Assim como ele me criou pelas suas características e qualidades, você dificilmente na prática vai conseguir ter resultados. Porque não está na sua consciência ainda, você ainda não incorporou isso dentro. Então, mais do que você ir para uma ação, para o fazer aqui, que é o que as pessoas acham que dá significado, porque precisa fazer, né? Tem uma ânsia muito grande aqui por fazer as coisas. Se isso não estiver bem ancorado na consciência, uma aceitação sincera dentro, olha, eu sou seu filho, né? E é você que me guia, que me dirige aqui, né? Eu aceito essa filiação e eu entrego todo o controle, porque o maior problema nesses caminhos espirituais é o controle. A gente quer controlar, quer resultado. E quem é que quer controlar, quer resultado? O ego espiritual. Então, o ego se usa essas artimanhas para ele. Então, ele pega isso e usa a favor dele. Então, precisa prestar atenção. Né? Não é que nós não vamos nos deparar com situações desafiadoras. Situações, com pessoas, qualquer coisa. Não é, a gente vai continuar presenciando isso neste mundo, porque não tem como. Isso aqui é dual. E sempre vai ser dual. Por isso que a proposta é retornar para casa. Tá? Isso aqui não foi feito por Deus. Nós vamos ver na aula hoje que tem uma parte da Gênesis do irreal para o real. Então, veja, primeiro de tudo, antes de eu ir para a prática material, eu vou para uma prática mental. Então, tem a questão aí da meditação, né? Tem uma questão aí da meditação diária, que aí você que vai determinar quanto tempo de disposição você tem para realizar essa meditação, quanto você tem de entrega e disposição, e aí vai se ampliando, né, de acordo com o que você vai conquistando. E na mente você vai incorporando essas verdades. Por isso que é uma mente imbuída de verdade. É a mente imbuída da verdade da presença.
Só que isso não se constrói de um dia para o outro. Como nós temos uma mente aqui muito condicionada, um corpo condicionado, né? Nós temos um ego aqui muito forte, e depende de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que conseguem soltar mais fácil, tem outras que não. Isso é uma construção do dia a dia, não existe fórmula mágica. O que existe é o quanto eu estou disposto a abrir mão da minha zona de conforto do dia a dia para realizar esse caminho infinito, o caminho do Espírito, o caminho da verdade, conhecer Deus verdadeiramente através da minha experiência. Quando alguém traz alguma experiência para nós, é válido porque nós podemos aprender com a experiência do outro, mas cada um é único. E para cada um vai ser de um jeito, vai ser através de uma situação, de uma pessoa. Não tem como a gente determinar isso, porque a presença ela é inteligente. Ela vai agir com a gente de acordo com aquilo que nós estamos oferecendo para ela de disposição. Tá? Então, veja, aconteceu, por exemplo, um acidente, e isso mexeu muito com o emocional, né? Um acidente que não chega a ser fatal, mas mexeu com o emocional, mexeu com o lado físico. E, de repente, nesta situação, você se abre. E aí acontece um milagre. Precisava ser assim? Não. Se nós levarmos a dualidade para Deus e dizer que ele só pode se manifestar na dor e no sofrimento, nós estamos dizendo que ele é dual e que ele é punitivo. Tá? Mas nós, quando estamos muito na zona de conforto, nós temos uma tendência humana de não buscar com afinco este outro caminho. Por quê? Porque não chegou ainda no fundo do poço, de fato, ao ponto de querer abrir mão disso aqui. Porque isso aqui é muito confortável, se você souber usar teu ego, ele te oferece muitos benefícios. Ele vai te cobrar em algum momento. Mas oferece chocolates, bombons, doces para que você fique aqui. A gente já conversou sobre isso, né? Mas mesmo assim, isso aqui não é vida, tá? Se olhar bem para isso daqui, com olhos bem assim, né, desprovidos de ilusão mesmo, de ver a verdade, vai ver que isso aqui não tem nada a ver com Deus, a não ser a substância invisível que tudo anima, só. Né? Então, o praticar esse caminho, estar nesse caminho, ou ser esse caminho, porque melhor do que eu percorrer o caminho é eu ser o caminho. O que é ser o caminho infinito? É ser espírito o tempo todo. Eu não olho mais para mim como corpo. Eu não olho mais para mim como a Maria, o João. Eu olho para mim como espírito, como filho. E aí eu trago isso para minha consciência a todo momento. E eu observo. Porque a nossa mente não está aqui. A nossa mente está fora do corpo. E quem é que está observando isso é a presença unida com a minha consciência. Então eu apenas observo. E vou observando esse jogo, esse teatro, essa fantasia aqui, essa ilusão que acontece aqui no dia a dia. Tá? Se você quiser escrever alguma coisa aqui, Val, no chat pode escrever, tá? Pode tirar dúvida. Então, primeiro eu vou para esse lugar aqui, que é o lugar da mente, o lugar sagrado, o lugar da consciência que eu sou. E aí isso projeta para fora. Acaba sendo natural. Então, no momento que eu estou ali lavando a louça, é a presença. Eu estou lavando o banheiro, é a presença. Eu estou trabalhando para alguém, é a presença. Eu estou negociando com alguém, é a presença. Eu saio dessa identificação aqui com o ego, com essa limitação, e vou 100% para esse lugar. É prática. Glória a Deus se conseguir, que nem o Eckhart Tolle, né? Oi, Ione, boa noite. Então, a prática desse caminho, né, ser este caminho,
é você se reconhecer como espírito primeiro. E aí você projeta esse espírito perfeito para fora. E aí você, no começo, não tem por onde escapar. Você vai ter que ler materiais, não precisa ser só Joel. Muitos caminhos vão até Deus, né? Mas tem que ser aqueles que realmente estão dentro da verdade. Então você vai ler, você vai escutar pessoas que estiveram nesse lugar, que passaram por isso, que presenciaram isso, que tiveram a experiência. E aí você vai fazer as meditações, vai se observar e vai agir por princípios. E quem, né, vive por regras não vive por princípios. E o inverso também é verdadeiro. Por isso, os princípios do caminho infinito, né, acima de qualquer coisa, é amor. É praticar o amor o tempo todo. Saber que eu sou o amor. Não, eu não sou nada além de amor. E se eu sou assim, o irmão também é assim. Mas é prática. Então, eu vou incorporando isso na minha consciência todo dia. Eu acordei, eu já estou com essa consciência. Eu vou dormir, eu estou com essa consciência. Eu estou desenvolvendo as minhas atividades do dia a dia, eu estou com essa consciência. Que tem lá no capítulo que a gente até já estudou, que é atividade impessoal de Deus. É isso, não é para uma pessoa de pessoa. É de Deus para Deus, porque é só o que existe. Tá? Então, a prática na ação, aqui na matéria, ela está imbuída de estudo, meditação, e aí aquilo que eu vou estudando e vou incorporando tem que se tornar uma coisa factível, né? Ela tem que corresponder na prática quando acontecer episódios ou situações que me levem à tentação de ir pro ego. É isso. Não é fácil, mas também não é impossível. É factível. Você consegue? Consegue. Aí, para a gente finalizar aqui, uma questão muito, muito importante, que é a gente levar isso muito a sério, no sentido de ficar sisudo, ficar pesado. Não deve ser assim, porque o espiritual ele é divertido, ele é alegre, tá? E quando você não consegue levar para esse caminho mais leve, você se sente culpado, porque quem está te culpando é o ego. Ele está dizendo, ó, tá vendo? Você não está conseguindo. Deus não está te ouvindo. Você não vai conseguir sair daqui. Então, se eu não dou muito significado para isso, eu levo isso com leveza, fica mais fácil. E aí eu não vou atribuir culpa por eu não ter feito meia hora de meditação, ou por eu não ter lido 50 páginas de um livro, se eu não tivesse assistido tal aula naquele dia. Porque essa cobrança não vem de Deus. Porque você já é Ele. Você já é a presença. Então, essa cobrança, ela não é real. Jamais ele te cobraria para você voltar, te daria um tempo, um prazo para você voltar. Quem determina o prazo aqui é você. O currículo está pronto. Você vai voltar. Mas o tempo que determina é você. Compreendido? Então, é prestar muita atenção nessas armadilhas, né, do ego, de dar peso para esse caminho, porque ele sabe o que você está fazendo, ele sabe que você está indo de encontro aqui com a presença, ele tem medo, vai ter resistência sim, né? Mas aí quem escolhe é você, se aceita essa resistência ou não, se aceita o jogo dele ou não. Por isso que a gente fala, escolha todos os dias, de novo. Então, escorregou, não tem problema, volta. Mas volta consciente e sem culpa. Porque não existe culpa no céu, não existe cobrança no céu. Lembrando que nós somos perfeitos, invulneráveis e impecáveis. Então, a prática ela consiste em coisas simples,
Só que requer disciplina, requer comprometimento, requer sinceridade do quanto você realmente está disposto a estar nesse lugar de paz. E de não ter mais conflitos, de não existir mais sofrimento. É uma escolha. A única coisa é que quando você escolher errado, você assume que você escolheu errado e volta. Não vai ser punido. Quem nos pune somos nós mesmos. A autopunição, né? É eu que me puno. Deus jamais vai me punir. Tá? Então, é uma observação no dia a dia. É um acordar já com a consciência ali, já ancorada nessa presença, entregando o controle. Entregando o dia. Vou fechar aqui que o Zoom já me deu. Então, para finalizar, é meditação, é leitura, é observar a si e o outro, só observar sem julgamento de si, sem julgamento do outro, sem julgamento das situações. Quando o Joel fala, não reajas, não é só no físico, é na mente. Porque quando vem um ataque na mente, deixa passar. Só escolhe estar no espírito. E não dê poder para o ego. Então, não tem nada novo debaixo do sol, mas precisa aqui de uma sinceridade da alma, né, de você se permitir escolher esse lugar, escolher esse caminho, e todos os dias você faz um pouco, até que vai virar um hábito, e você vai incorporando isso na consciência. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever lá no WhatsApp depois, que o tempo nosso já está se encerrando. Então é isso, gente. Tá? Depois a gente pode falar mais, se quiser, eu deixo gravado aqui, se ficou alguma dúvida, a gente pode fazer uma outra encontro, vocês podem dar sugestão. Quero agradecer vocês por terem vindo, ter participado, e a gente se encontra na semana que vem com o Universo Espiritual, tá bom? Gente, boa noite, bom final de semana, fiquem com Deus, e um beijo grande para vocês. Tchau!